Muito bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é domingão, dia 26/5, é aniversário da minha esposa, Gabriela, parabéns. Muitos anos de vida, muita felicidade, tudo de melhor na tua vida sempre, que você é uma pessoa que tem muita importância para mim, mas não tem explicação sobre o que você representa. E você é uma mulher formidável em tudo aquilo que você faz. Isso é incrível. E eu te amo. Mas, feitas as homenagens, vamos hoje falar um pouco sobre as 7 leis do soberano. E a primeira delas é a lei da verdade. Será que a gente vive a nossa verdade? Será que a gente vive conforme aquilo que a gente acredita ser a verdade? A minha verdade, para mim, tem muita ligação com o meu propósito, que foi o assunto da live de ontem. Ela tem muito a ver com isso, porque é muito forte, né? O próprio Ayrton Senna, que é um ídolo máximo para mim, ele sempre falava, viva a sua verdade. Todo o resto não importa, viva a sua verdade. E isso para mim é algo que realmente pega fundo, lá no coração, lá nas nossas emoções. Eu vou mostrar para vocês o que isso tem a ver em relação à sua vida e ao seu negócio, ou aos seus negócios. Qual a ligação que isso tem com o empreendedorismo, né? E como você fazer negócios de uma forma melhor quando você segue essas leis, sendo soberano sobre si, sobre a sua família e sobre os seus negócios. E a primeira, então, lá dessas leis é a verdade, como eu estava te falando. Mas, afinal de contas, Marcelo, o que é um soberano que você tanto fala? Soberano é um termo que eu criei para que possa ficar mais claro, mais objetivo na sua mente, naquilo que a gente tem falado sobre tudo que a gente faz aqui. Então, eu gosto muito de usar essa nomenclatura para que você possa entender tudo isso que a gente está fazendo por aqui. E então ser um soberano, na verdade, é uma pessoa que possui autoridade suprema, independência e poder de escolha sobre si mesmo ou sobre um território, né? E no contexto daquilo que eu faço aqui, ser soberano ou soberana se refere a alguém que exerce pleno controle então sobre a sua vida, né? Através das suas escolhas. Para mim, controle, a gente não tem controle, na verdade, a gente acha que tem, mas o único controle que a gente tem é o poder de escolha. Esse é o controle, o único controle que a gente tem. Todo o resto é com Deus. Então a gente tem esse poder de escolha que é o nosso livre-arbítrio, né? E isso impacta a nossa vida diretamente. Então, no contexto que a gente fala aqui, o soberano, ele se refere a alguém que exerce essas escolhas sobre a sua própria vida, sobre os seus negócios e também sobre suas decisões. Vivendo de acordo com suas próprias verdades, com seus valores, sem ser influenciado ou limitado por influências e expectativas externas. Um soberano, ele é, portanto, alguém que reconhece e vive a sua verdade. Assume responsabilidade pessoal e crucial para criar a sua realidade de maneira consciente e intencional. Tá? Então, as leis do soberano, elas ajudam empresários e empresárias a alcançar mais lucro, menos esforço, e a se destacar em seus negócios, de uma forma geral, enquanto acabam ainda deixando um legado significativo por tudo aquilo que eles fazem. Então é fazer o que a gente faz de forma exponencial. É fazer aquilo que a gente faz de uma maneira disruptiva, sempre buscando exercer tudo aquilo, todo o nosso potencial, tudo aquilo que a gente tem aqui dentro e aqui dentro também. E o soberano, então, significa fazer as suas próprias escolhas, as escolhas sobre a sua vida, sobre os seus negócios e sobre suas famílias. E, afinal de contas, tomar decisões a partir disso, né? E essas leis, elas permitem trabalhar de uma maneira mais inteligente, integrando o bem-estar pessoal, clareza de propósito e eficiência operacional. E assim, você acaba que não só constrói um negócio lucrativo, mas você também constrói um negócio muito mais significativo
capaz de deixar um legado através daquilo que o seu negócio pode entregar para a sua vida, para a sua família, para os seus clientes e para aqueles que vierem depois de você. Então, ser um soberano, de uma forma resumida, basicamente é isso. E eu criei 7 leis do soberano e a gente vai falar bastante sobre elas a partir dessa semana. E a primeira delas, então, é a lei da verdade. Então, o que eu quero trazer para a consciência de vocês aqui é que, assim, para a gente reconhecer e viver em sintonia com a sua verdade, se libertando de expectativas externas, certo? Então, assim, viver de acordo com a sua própria verdade, ela é fundamental para que a gente possa alcançar a liberdade e a felicidade, de verdade, genuínas, de forma genuínas, através daquilo que a gente faz, através do nosso propósito. Isso significa se libertar das expectativas externas, então, e viver de acordo com os seus próprios valores e desejos. E uma palavra que eu vou falar bastante aqui é crença. Anota essa palavra. Vocês vão entender a importância que isso tem para a sua vida. Isso me fez lembrar daquela história que todo mundo sabe, do elefante e a estaca. Um circo, um enorme elefante, e fica amarrado por uma pequena corda fininha que está preso a uma estaca. E apesar dessa força, ele não tenta escapar. Ele fica ali. Alguém vem dar comida para ele. Alguém vem dar um pasto para ele. Alguém vem deixar água para ele. E ele fica ali. Amarrado. Mas por que isso? Sabendo da força que ele tem, do tamanho que ele tem, com, sei lá, 2, 3 toneladas, basta ele só virar o pescoço pro lado que ele arrebenta a corda, arranca a estaca embora e vai para onde ele quiser. Por que isso? Porque desde jovem, esse elefante foi condicionado a acreditar que a corda era inquebrável e que a estaca não sairia daquele lugar. Embora agora ele saiba que é forte o suficiente para se libertar. Ele sabe da força que ele tem. Ele sabe o tamanho dele. Por que ele não sai? Essa história ela mostra um pouco, bastante na verdade, como muitas pessoas vivem presas às expectativas externas e crenças limitantes impostas pelos outros, pela sociedade, pelos pais, pela forma de gerir a sua empresa, pela forma como te falaram que é o correto. Grave essa palavra, crença. Então, será que essas expectativas, essas crenças limitantes que foram impostas pela sociedade, será que elas precisam estar aí contigo ainda? Será que essa crença que criaram no elefante, ela precisaria estar ali daquele jeito? Se ele pudesse simplesmente virar para o lado e sair, fugir, sair dali e não viver mais aquela vida? Mas dizem que a zona de conforto, que é onde ele está, amarrado, ela é quentinha. Dói, mas eu aguento. É isso aqui que eu consigo aguentar, então eu sei como é que é. Tá tudo bem. Tá me trazendo comida, tá me trazendo água, eu tô sobrevivendo aqui. Tô sobrevivendo. Será que a vida lá fora não é melhor? Será que se ele viver a sua essência, a sua natureza selvagem, sua liberdade, não seria melhor? E nós, quantas vezes estamos presos a pequenas estacas que estão aqui no nosso subconsciente e a gente nem sabe que elas existem? Então, acaba que essa história ela mostra então como muitas de nós vivemos essas expectativas, né? E essas crenças limitantes impostas pela sociedade. Então, por que você tem que continuar seguindo isso? A gente acaba fazendo isso tudo sem perceber o verdadeiro potencial e a força, mesmo sabendo que de alguma forma a gente pode mudar o mundo. A gente pode mudar o mundo se libertar dessas estacas. A gente pode mudar o nosso mundo. Não precisa mudar o mundo como todo mundo fala por aí, que é tão bonito. Basta mudar o teu mundo. O mundo acontece a partir de você
e não para você. Eu sempre costumo dizer isso. Nada no mundo é para você. Ele acontece através de você. É de dentro para fora. Essa é a realidade. E agora aqui acaba entrando num detalhe bastante importante. Que as crenças que eu e você possuímos não estão em um nível mental consciente. Por isso que muitas vezes as pessoas falam assim, pô, mas aconteceu tal coisa. Por que você não mudou? Por que você não fez diferente? Porque aconteceu de forma inconsciente. Está gravado na tua memória inconsciente. E você só tem acesso a isso quando você tem uma forte emoção ou quando você está realizando algum hábito que o teu cérebro criou para economizar energia. Então elas não acontecem no nível mental consciente. Eles estão no nível mental inconsciente. E são acessados então quando a gente tem uma forte emoção ou com algum hábito que a gente cria para economizar energia. Só que uma crença é um princípio universal. Entenda que princípio está lá no começo, né? Não é uma regra, não é nada disso. Princípio é princípio. É como a lei do pêndulo, é como a lei da gravidade, que se você solta algo, ele vai cair. Não 99%, não 98 vezes. Se você soltar 100 vezes, ele cai 100 vezes. E a crença é uma dessas leis universais. A crença cria a tua realidade. Você não é aquilo que você pensa ou aquilo que você acaba acreditando que é para você. Você é aquilo que... você não é aquilo que você quer ser. Você é quem você é. E quem você é acontece a partir das tuas crenças. E essas crenças elas foram formadas desde a nossa infância. Com condicionamentos. A gente foi condicionado a viver basicamente a vida que os outros queriam que a gente vivesse. Então a gente é condicionado a vida toda. E quando você começa a viver a tua verdade, quando você começa a entender o que é a tua verdade e começa a viver a partir da tua verdade, você começa a dizer, opa, peraí. Agora eu quero fazer as minhas escolhas. Eu cansei de viver a vida que os outros querem que eu viva. Eu quero fazer as minhas próprias escolhas. Porque a gente acha que pode fazer escolhas. A gente pode, na verdade. A gente acha que a gente faz escolhas, mas a gente não faz. A gente não faz porque a gente foi viver. A gente vive a vida toda condicionado. E poucas pessoas têm acordado para isso. E quem acorda consegue realmente viver. Opa, travou aqui. Tá tudo bem? Estão conseguindo ouvir? Quando a gente fala coisas fortes, costuma sempre dar uma panezinha, né? É normal isso. O campo se alinha para que as coisas possam acontecer, né? Então, uma crença é um princípio universal, ele que cria a nossa realidade a todo instante. A cada instante, a gente está criando a nossa própria realidade, com futuros prováveis, a partir das escolhas que a gente faz. Só que essas escolhas, elas têm que ser conscientes, elas não podem estar mais inconscientes. A gente tem que criar novos caminhos neurais para que a gente possa estabelecer novas crenças sobre nossas vidas. Vou dar um exemplo bem claro. Qual é de crença aqui? Como a crença pode viver na tua vida? Qual é a imagem que você tem sobre uma pessoa rica? Se você veio de uma família de uma sociedade, enfim, de um lugar onde que você ouvia que os ricos não vão para o céu, de que os ricos só são ricos porque estão logrando alguém, de que uma pessoa rica ela só é rica porque ela trabalha arduamente 18 horas por dia, de que ela faz coisas ilícitas. Qual a imagem que você vai ter de uma pessoa rica? E aí eu te faço uma pergunta, você sendo uma pessoa boa, uma pessoa que quer fazer o bem para as outras pessoas, que tem amor no teu coração, você vai querer se tornar uma pessoa rica, como essa que te falaram? Nunca. E aí vive aquela briga interna entre o teu consciente, que você sabe que uma pessoa rica
ela ajuda os demais, ela faz as coisas que tem que fazer, ela vive a própria verdade, ela tem uma vida de abundância, uma vida próspera, e ela pode se dedicar muito mais a fazer mais coisas por mais pessoas, e que não é aquela historinha que te contaram. Só que isso é consciente. O que está no teu inconsciente é aquilo que tu aprendeu e que tu ouviu a vida inteira. Às vezes na igreja, às vezes na família, às vezes na sociedade. E aí você fica com aquela briga entre o teu inconsciente e o teu subconsciente. Mas eu vou te falar, assim como essa história do elefante, o teu inconsciente sempre vai vencer. Porque ele domina boa parte do teu cérebro. É como um menininho que está em cima do elefante lá na Índia, né? E aí é como se o elefante fosse a parte inconsciente do teu cérebro e o menininho fosse o teu consciente. Ele quer ir para um lado, mas você acha que o menininho de 30 quilos, 40 quilos vai conseguir levar um elefante para um lado ou para o outro? Não. O elefante vai para onde ele quiser. O menino que se vire para justificar o porquê que ele está indo para aquele lugar. Assim é o teu subconsciente. Assim é teu inconsciente. E as crenças que estão lá dentro determinam como é a tua vida. E nessa minha jornada de tudo que eu aprendi, de tudo que eu vivi nos últimos anos, principalmente nos últimos anos em que eu venho estudando o comportamento do ser humano, o cérebro humano, relacionado isso, como é que as pessoas consomem produtos, como é que elas compram, como é que elas fazem aquilo o que leva uma pessoa a comprar, na verdade, né? Eu entendi muito mais como é que funciona o cérebro da pessoa e, obviamente, eu consegui entender de comportamento e como é que isso se relaciona com o teu negócio. E como é que você pode trabalhar com isso. Como é que você pode criar a partir desse estudo, a partir de novos caminhos neurais, como é que as pessoas podem comprar o teu negócio, comprar os produtos que você tem para oferecer, comprar aquilo que você tem, sem você nem precisar vender muitas vezes, entre aspas, né? Aquela venda de empurrar água lá abaixo. Você vai ser comprado. Um grande mentor meu fala muito sobre isso. Então, você acaba criando uma forma de se comunicar, uma forma de agir, uma forma de fazer o teu marketing, de fazer tudo isso a partir dessa mudança que você vai implementar. Só que eu fui descobrir isso depois de um bom tempo, que eu já vinha estudando, né? Então, boa parte da minha vida eu também fiquei tentando inconscientemente atender as expectativas de outras pessoas. Familiares, amigos, sociedades, muitas delas que nem fazem sentido para minha vida mais. Muitas pessoas que não fazem mais parte do meu convívio. Só que eu estava lá, estava no meu subconsciente e acabava seguindo aquilo. Às vezes eu me perguntava, mas por que eu fiz isso? Por quê? Aí vinha a resposta. Fulano uma vez me falou tal coisa. Ou eu aprendi isso quando era pequeno. E aí quando você percebe o que está te impedindo de fazer aquilo que você quer, você vai lá e destrona, você tira aquilo do teu subconsciente e fala, pera, aqui não. Aqui agora eu vivo a minha verdade. Eu não quero mais saber disso. Aí você comanda. Você coordena isso. E eu trabalhei duro, sabe? Assim, para corresponder a essas expectativas. Eu sofri pra caramba por conta de expectativas externas. Do que os outros falavam sobre mim, do que os outros imaginavam que eu podia ser, enfim. E do que os outros tinham para mim, essas expectativas que vinham. É o tal do tem que. Porque você tem que ter isso, você tem que ser aquilo, você tem que não sei o quê. Mas internamente eu me sentia insatisfeito e completamente desorientado. É como se fosse uma marionete, que as pessoas fazem assim e você mexe os braços, mexe as pernas. Só que é uma coisa assim que não é que você tem que culpar essas pessoas, não, jamais. Porque você que aceitou isso. Só que vira uma dependência emocional sobre isso que você acaba se tornando aquilo. De forma inconsciente. Isso fez eu perder a minha identidade. Fez perder a conexão de quem eu era e de quem era a minha verdadeira essência. E foi só quando eu decidi parar e refletir sobre o que eu realmente queria para minha vida, qual era a minha verdade, que tudo começou a mudar. Eu percebi que estava vivendo a verdade dos outros, não a minha. E isso impactou nos meus negócios, na minha vida, nos meus relacionamentos, em tudo. Porque eu carregava um peso que não era meu.
Imagina você ter uma mochila, né? E você tem um determinado caminho para seguir. E tudo que está dentro dessa mochila são as expectativas que os outros colocaram na tua vida. E aí você está caminhando assim, subindo. Imagina que tá fazendo uma trilha que é um morro e tal, que você precisa subir. E você sente que aquilo tá pesado. Aí você fala, meu, o que tem dentro dessa mochila? Aí você vai lá e abre e você vê que tem expectativas. Coisas que falaram pra você, coisas que falaram sobre você. Coisas que fizeram você viver a vida como você tá vivendo. E que não faz mais sentido pra você. E se você pegar essas coisas e começar a tirar dessa mochila, será que ela não vai ficar mais leve? Será que a tua caminhada, a tua jornada não vai ficar mais prazerosa? Você não vai aproveitar mais esse caminho? Então foi só quando eu comecei realmente a parar e refletir sobre o que eu realmente queria para minha vida, é que tudo começou a mudar. Tudo começou a mudar. Eu percebi que eu estava vivendo essa verdade dos outros e não a minha. E a partir desse momento eu comecei a alinhar as minhas ações com os meus valores e desejos pessoais. Vou repetir. Alinhar as minhas ações com os meus valores e desejos pessoais. Deixei de lado as expectativas externas que eu tinha e comecei a viver a minha própria verdade. E vou te falar, é muito gostoso. É muito prazeroso. De verdade. Quando você sabe o que você quer e você vai atrás daquilo, você vive aquilo, a jornada se torna extraordinária. Mesmo com desafios, como a gente já viu nessa semana que passou, mesmo com desafios, mesmo com questões para você resolver, porque você acorda todos os dias querendo viver aquele dia e não mais sobreviver. Você tira aquele peso das costas, sabe? Isso faz muita diferença. E agora eu quero que você pense um pouco na verdade, essa mudança, só voltando um pouquinho, ela me fez eu sentir uma liberdade que eu nunca vivia, uma sensação de liberdade que eu nunca tinha sentido antes. Nunca. E é maravilhoso. E agora eu quero que você pense um pouco sobre a sua vida. Você já parou para refletir isso que eu estou falando aqui? Já parou para pensar? Você já se sentiu preso a expectativas de outras pessoas? Quantas vezes? Quantas vezes você já se sentiu preso à expectativa de outras pessoas? Eu conheço pessoas formidáveis, incríveis, mas que vivem enclausuradas dentro de uma profissão que não é o que elas queriam fazer. Simplesmente porque o pai ou a mãe ou alguém queria que elas fizessem, ou a sociedade, queria que elas fizessem aquela faculdade e ela se encaixa, ela se define por aquela profissão. Ai, porque meu pai queria que eu fosse médico. Ai, porque meu pai queria que eu fosse advogado. E tá tudo bem, não tem problema, não sou nada contra essas profissões. Mas o que eu quero dizer aqui é que quantas vezes essas pessoas acabaram se encaixando dentro de algo que não é o que elas queriam. E depois de, sei lá, 30, 40 anos, quando elas estão, vamos dizer assim, na metade, nessa virada de chave que geralmente acontece nessa idade, as pessoas começam a perguntar, mas por que eu estou fazendo isso? E elas sentem um vazio. Quando elas olham para dentro, elas sentem um vazio. Por quê? Porque elas viveram a vida que os outros queriam que elas vivessem. É faculdade, é abrir negócio, é seguir às vezes dentro de uma empresa, porque é a empresa familiar que o meu pai fundou, que não sei o que, e tu tá lá a vida inteira insatisfeito porque tu porque por conta disso, para querer fazer parte, para não magoar ninguém. E por que tu faz isso com você mesmo? Por que tu não quer magoar os outros e pode se magoar o tempo inteiro? Por que tu pode viver uma vida que não é a que tu quer viver? Só para agradar os outros? Qual o preço que paga para isso?
E você está vivendo de acordo com a sua verdade? Ou será que não é a verdade dos outros? Já parou para pensar? Se sim, eu quero que você deixe um pouco aqui nos comentários, tá? Sobre as suas experiências, expectativas externas e como isso tem impactado a tua vida. Se você já fez essa reflexão. Então, quais são as áreas da tua vida que você sente que está vivendo para agradar os outros? O que você faria se você estivesse vivendo de acordo com a sua própria verdade? Quais são os valores e desejos que realmente importam para você, para a tua vida? O que faz sentido para você? Então agora eu quero que você pegue um papel e uma caneta ou abra um bloquinho de nota do teu celular e faça um exercício rapidinho. Escreva 3 coisas. 3 coisas que você está fazendo atualmente apenas para atender as expectativas dos outros. E agora escreva 3 coisas que você gostaria de fazer se estivesse vivendo de acordo com a tua própria verdade. Você vai ver a clareza que isso vai trazer. E olha para essas listas que você vai criar de expectativa dos outros que não fazem mais sentido para você e que você vai deixar, que você pode deixar de fazer isso hoje mesmo. E crie agora, olha para a lista de coisas que você, da sua própria verdade, que você pode começar a fazer hoje. Começar a viver a tua verdade agora. Pode ser um pequeno passo, mas começa hoje. Então, se você percebeu que está no emprego que não gosta, por exemplo, para agradar a sua família, comece a explorar outras oportunidades que se alinhem com seus interesses e paixões. Será que não chegou a hora de você começar a pensar em empreender? A realizar o teu sonho? Ou se você de repente é empreendedor, quais são as crenças que estão limitando você hoje? De levar o teu negócio para um outro patamar, para um outro nível, para uma outra prateleira. Quais são as crenças que tem aí dentro? Quais são as estacas que estão te amarrando? Se você sempre quis, por exemplo, um novo hobby, como tocar um instrumento, mas nunca teve coragem, dê o primeiro passo, vai fazer aula. Começa. Que você vai ver a diferença que isso vai começar a fazer na tua vida. Na tua vida, na da tua família e nos teus negócios. Você vai se sentir mais leve, você vai fazer as coisas por prazer e não mais por necessidade ou porque outros queriam. Se você muitas vezes tem vontade, por exemplo, de inovar no teu negócio, de criar, por exemplo, um ecossistema, algo novo que possa gerar mais fontes de receita para a tua vida, para o teu negócio, mas que por medo, muitas vezes, você acaba do que vão pensar, às vezes, de você, medo do que vão pensar de você acaba deixando para lá. E se você talvez esteja deixando de fazer isso simplesmente porque o teu mercado age dessa forma? Será que é assim mesmo que funciona? Será que é assim mesmo que funciona? Será que tem que ser desse jeito? Não dá para inovar? Será que é isso que o teu cliente quer? Será que não pode ser feito diferente? Será que o teu mercado pode determinar a forma como você faz ou deixa de fazer negócio? E se você quiser ser disruptivo, se você quiser mudar, se você quiser inovar? A gente percebe muitas marcas, muitas empresas que ousam fazer diferente, ir além do que é determinado, entre aspas, e elas estouram, elas explodem. Elas têm clientes que são ávidos para comprar delas, pagam mais caro. E eu não estou falando aqui só de multinacional gigante, de empresa de tecnologia, nada disso. Empresas pequenas que ousam fazer diferente. Ousam fazer diferente. Então para pensar, o quanto as tuas crenças estão impedindo hoje você de ser quem você realmente nasceu para ser. Será que você não está sendo como um elefante, que tem uma força brutal, um potencial incrível e que sabe disso, mas que se sente preso a uma estaca e uma corda que está impedindo você de fazer aquilo que você tem vontade? Será que não está vendo assim?
Será que isso não está impedindo você de viver a tua verdade? Não está impedindo você de ser livre? Será que você não está vivendo no esforço o tempo todo só porque te falaram que era assim que era a vida? Que para você conquistar alguma coisa tem que trabalhar duro, se esforçar. Será que não pode ser mais leve? E ainda assim conquistar cada vez mais? Eu conheço pessoas que viviam a vida inteira, como a gente já falou, no esforço. Extremo. Mas que resolveram viver a sua verdade e não mais aquilo que falavam para ele que tinha que ser. E aí é que ele começou a ganhar dinheiro. Aí é que as coisas começaram a fazer sentido. E por consequência, não é só sobre ganhar dinheiro, mas é impactar vidas. Que o teu negócio transforma vidas de um jeito ou de outro. Pode ser vender um produto. Pode ser vender um relógio. Um smartwatch, por exemplo. Se você olhar para ele como um produto, é um relógio. Mas de repente ele pode salvar uma vida. De alguém que pode estar sofrendo de repente um ataque cardíaco, ele manda mensagem, chega lá, o socorro vem em questão de minutos. De repente ele pode trazer qualidade de vida para aquele que usa ele para fazer exercício, para monitorar todo o exercício que ele está fazendo. Que ajuda você a regular a água que você bebe. Porque às vezes você deixa de beber, principalmente no inverno, e ele vai lá e te avisa. Você bebeu pouca água hoje, vamos beber um pouco mais. Será que é só um relógio? Outro dia, eu conversando com um amigo meu que tem loja no Ceasa, e eu mandei mensagem para ele e falei o seguinte, falei, e aí? Vendendo muita saúde? Ele falou, como assim saúde? Pô, cara, todo mundo fala que comer fruta é saudável. Tu tá vendendo saúde, não tá vendendo fruta. E ele, meu Deus, cara, eu nunca tinha pensado nisso. É incrível, né? Às vezes a gente tá tão bitolado naquilo que no dia a dia que a gente tá, que a gente não consegue olhar para fora ou olhar de cima para enxergar todo o potencial que a gente tem. Então para pensar. Será que não está impedindo o teu negócio de ser tudo aquilo que ele pode ser? Será que você não está impedindo não está sendo impedido de fazer as tuas escolhas e seguir o que o teu coração manda, só porque tem medo ou receio do que os outros vão pensar de você? Será que você não está sendo impedido não está impedindo o teu negócio e o teu empreendimento de ser mas muito mais do que ele pode ser, só porque te disseram que é assim que tem que ser? E tu parou para pensar nessas pessoas que te falaram? Quanto tempo atrás eles viveram? O que ensinaram para eles? De onde é que veio essa informação? Será que faz sentido hoje para a tua vida? Sabe, eu sempre acredito assim, que quanto mais você não conhece o teu inimigo, menos é que você vai conseguir saber como é que tu vai brigar contra ele. Concorda comigo? Então, sempre que você não sabe quem é teu inimigo, a batalha fica muito mais difícil. Mas quando você descobre quem ele é, você sabe como atacar ele, você sabe de onde é que vai. Quando você descobre aquilo que te paralisa, você fica muito mais fácil para você eliminar aquilo da tua vida. Concorda comigo? Então para pensar, quais são as tuas estacas? Procure refletir sobre isso. Pega um papel e uma caneta e escreva cada uma delas em uma lista. Porque quando você traz para a consciência, você fica consciente disso, você consegue tirar aquilo da tua vida. Enquanto está inconsciente, você não consegue. Então escreva todas aquelas que você conseguir trazer para a tua consciência e se liberte delas de uma vez por todas. E passe a viver a tua verdade. O teu propósito. Aquilo que você nasceu para ser. Por que eu falo isso? Para quem é empresário, Por que eu trago isso para esse tipo de consciência? Você pode pensar o seguinte, pô, Marcelo, o que isso tem a ver com uma empresa, cara? Cara, tem tudo a ver. Não tem como separar você, empresário, daquilo que tu faz.
Não tem. Absolutamente não tem como. É a mesma coisa, uma extensão sua. Ela é uma ferramenta. Não só para você ganhar dinheiro, não só para você trazer sustento para tua família. Mas se você entender esse jogo, você consegue criar algo que é muito mais lucrativo, que é muito mais leve para você e para quem trabalha contigo. E principalmente para os teus clientes. Porque eles vão querer saber, eles vão sentir isso. Muitas vezes o teu colaborador vai dizer o seguinte, que às vezes trabalha anos contigo, fala, meu Deus, o que aconteceu contigo? Tu tá tão mais leve, tu tá tão mais solto. E eu vejo que tu tá produzindo até mais. As coisas aqui parecem que estão mais... andando mais. E aí você fatura mais. Teu cliente te procura mais. Vem mais gente, porque os teus clientes vão falar para os clientes, para os amigos dele. E aí você começa a descobrir coisas que você talvez não tinha enxergado, porque você está expandindo o teu olhar. Você está enxergando uma necessidade que o teu cliente tinha e que o teu mercado não atendia até então, e que nem o teu negócio, mas você passa a olhar para ele e você passa a ver a oportunidade que tem ali dentro. E a partir dali você começa a ter mais lucro e vendendo para o mesmo cliente, que você já tem, sem precisar conquistar um novo cliente. E aí você passa a lucrar mais. E esse lucro te leva ao quê? Óbvio, você botar mais dinheiro no bolso. Mas isso faz com que você possa, sem precisar ter mais esforço, passa a ter mais lucro. Por consequência, você tem mais tempo para você, para tua família, para aproveitar esses momentos da vida e para, obviamente, você se sujar de vida. Você aproveitar tudo isso, que esse dinheiro que você está conquistando a mais pode fazer. E é você fazer aquilo que tu gosta. Se tu gosta de ir para um restaurante legal, vai com a tua família, vai com quem você quiser. Se você gosta de viajar, você vai viajar. Se você quer comprar um carro, você quer comprar um carro. Ou trocar de carro. Isso é viver a vida. Isso é fazer o que tem que ser feito. Para você, para tua família e para aquelas pessoas que fazem parte do teu negócio e do teu dia a dia. Teus clientes, teus colaboradores. Isso é viver a tua verdade. Esse é o impacto que traz para o teu negócio. Certo? E eu incentivo vocês, então, a dedicar um pouco mais do tempo de vocês a refletir sobre isso. Faz esse exercício que eu trouxe hoje aqui. E reflita nos próximos dias sobre as suas próprias verdades. Aquilo que faz sentido para você, aquilo que vem lá de dentro, aquilo que é genuíno no teu coração. E comece a alinhar com as tuas ações e com os seus valores e desejos pessoais. Com seus valores e com seus desejos pessoais. Procure entender mais sobre isso. Passe a pensar mais sobre isso. E você vai ver que a clareza vai começar a vir. Você vai começar a entender, vai ter alguns insightzinhos durante o teu dia e falar o seguinte, meu, por que eu estou fazendo isso? Essa não é uma verdade minha. Então por que eu vou continuar fazendo? Se não é uma verdade tua, não faz sentido. Troca, tira, substitui, põe uma verdade sua sobre aquilo que tu quer viver. E vive uma vida mais leve. Joia? Gente, agradeço a participação de todos vocês hoje aqui. Desejo um bom domingo para todo mundo. E amanhã tem mais. A gente vai falar amanhã sobre a próxima lei. É surpresa. Tá bom? Mas eu agradeço a participação de vocês. E não esqueça de seguir a página aqui do Instagram. Ativar as notificações, ativa lá o sininho para que você possa receber as notificações sobre as futuras lives que a gente vai fazer, que a gente já está fazendo. E eu espero que isso esteja trazendo algum valor para a tua vida e que você possa enxergar os teus negócios de uma outra forma. Mais lucrativa, um negócio mais leve, algo que você realmente possa ter prazer em fazer o que você está fazendo. Tá bom? Grande domingo a todos, forte abraço e até a próxima!